agressão, ela nunca vem sozinha, né? Ela já vem se alastrando. Sim, E eu digo muito isso, as pessoas, elas não se entregam em algo muito grande, elas se entregam em detalhes. Ninguém tropeça numa montanha, numa pedrinha mesmo. E exato. nesse relacionamento, a primeira coisa que eu acho que são sinais principais que essa mulher deve se observar é exatamente isso. O controle essa pessoa está fazendo em cima da mulher, a invasão de privacidade também, numa época de celulares, numa época de telefone, de computador, esse excesso de controle, essa invasão de privacidade, os discursos que ele pode sustentar, discursos de ciúmes, de amor, como ele se comporta diante de certas situações de violência, se ele te isola, tratamento de silêncio, que é outra forma também de violência psicológica, destruição da sua autoestima, invalidação dos seus sentimentos, o gaslight. E claro, né, antes da agressão, ele vai demonstrar comportamentos agressivos com outras pessoas, com animais, é aquele soco na parede ao invés de dar em você, né? São todas essas construções aí. Isso. E principalmente o xingamento, tá? Eu acho que a partir do momento em que você chega no ponto de xingamento e dessa inversão de papel, olha o que você está fazendo para eu fazer, olha o que você me provoca, olha o que você faz comigo, esse xingamento e essa manipulação, ela é o principal ponto para o próximo ato. E falou de ameaça, mulher, é o que eu falo para uma mulher ameaçada dentro da delegacia. Da próxima vez eu busco seu corpo lá no IML, porque é assim que acontece. Existe uma progressão nisso, assim, um Com comportamento certeza. de primeiro eu vou quebrar coisa e vou testar qual é o limite dela. Depois eu vou para agressão Mas eu nem psicológica. preciso ir chegar até aí, né? O que a doutora estava falando dos animais, é óbvio que eu vou defender, né? Mas a pessoa chega e fala, não gosto de gato, eu tenho alergia, não gosto de cachorro. Aí começa, não gosto de cachorro, não gosto de gato, não gosto da sua mãe aqui. E isso vai se ampliando, né? A pessoa começa com coisas simples, eu tenho uma alergia a animais. Né? Aí você já fica, nossa, mas você mal conheceu o animal, você já está com alergia dele, né? Então, é óbvio que você começa a estranhar, né? Não gosto muito de criança, não estou acostumado. Poxa, não gosto de animais, nem de criança, nem de nada. De nada. Tipo, Você quer realmente uma mulher ou você está procurando Uma boneca. uma boneca, um objeto, um robô? Tá com o lugar errado, né? Exato. Então, juntar tudo isso, né? Tem uma questão, uma dimensão que é a dimensão que é a normalização da violência. Também. Então, desde muito pequenininho, quando as crianças agem de maneira violenta e aquilo é normalizado pela família, os homens são estimulados a serem violentos. Então, essa normalização da violência, ela não pode ser permitida. Então, nem, assim, ameaça de nenhum tipo de situação pode ser permitida. Então, a gente precisa ter uma redimensão, um redimensionamento na nossa sociedade do que é humano. O projeto de humanidade, inclusive, em nossa sociedade, ele precisa ser revisado, porque a gente tem uma expressão de violência muito forte. Então, às vezes tem a coisa de que no Twitter, no próprio TikTok, se vê muito a coisa de uma violência em relacionamento como se fosse brincadeira. Não é. Ou mesmo, tem a fase, né? O bebê, ele tá testando, né? Quem ele é. Então, tem fases em que ele é mais agressivo, principalmente se a agressão vem para ele também. Né? Então, é importante saber o que essa mãe vai fazer com essa criança, conversar com esse menino ou com essa menina, porque às vezes ele se torna agressivo na escolinha, com a própria mãe, com o pai, né? E o pai e a mãe já ficam se sentindo, nossa, a gente está fazendo algo errado, mas eu não vou procurar ajuda, senão vão dizer que o meu filho tem problema, vão dizer que eu não sei educar. Né? Então, essa frase para a mulher ela é muito forte. Né? E ela impacta exatamente aí. Você já está deixando e permitindo que a agressão seja normal. Não a agressão com a irmãzinha. Às vezes você vê uma criança batendo na mãe. Ele precisa ser colocado ali no momento dele para entender por que essa criança está tão agressiva. É o desenvolvimento dele? Mas está acontecendo alguma outra coisa ali. Precisa ser acolhida aquela situação. Ouvi-la, né? Ele tem que repete saber. o comportamento, né? Exato. Na escola, em algum lugar,
Hoje, qual que seria o maior desserviço, assim, para isso que você falou dessa violência? Da construção da violência. Eu acho que existe uma cultura mesmo de incentivo à violência. Sim. Então, a gente, assim, tem uma boa parte da população que a educação é pela violência. Então, os pais acham que estão educando os filhos com agressão, batendo. Então, é permitido. A violência contra a criança, ela é permitida. E nesse aspecto, os homens acabam sentindo mais violência. Os pais têm dados, isso, bastante dados, que os pais são mais violentos com os homens porque querem que sejam homens. Que não pode chorar. Não pode chorar, tem que ser macho, viril, exato. Então, essa é tá vendo? Isso que você replicou agora, que você representou, isso é um bordão do patriarcado. Então, o homem tem que ser macho, tem que ser aguentar. E importante que isso não é só falado por homens, né? Tipo, As mulheres também falam. Quantas vezes é a mãe já não falou, homem não chora, engole choro. Isso, engole o choro, pelo amor de Deus. A negada já levantou a mão. A gente está numa cultura patriarcal. É completamente concordante, né, com esse tipo de coisa, porque é preciso que a gente reforce que essa cultura patriarcal, ela não vitimiza só mulheres, mas homens também, né, e os homens estão aí, o maior número de subnotificação, por exemplo, que a gente vai ter de violência sexual. O homem não procura uma delegacia diante de uma violência sexual. Ele não tem coragem, ele tem medo dos estigmas. A mulher, ela procura e é revitimizada. O homem nem procura, né? Porque o homem ele não vai sofrer uma violência. Que homem que não quer ser tocado, que homem que não quer que uma mulher o toque, né? Nós tivemos um episódio semana passada aí filmado de um homem dormindo, sendo beijado. Gente, isso é violência sexual contra o homem também. Isso aí não deve ser aceito em nenhuma dimensão. Os nossos corpos não podem ser violados. Você não tem uma autorização para violar um corpo porque ele é masculino, porque ele tem que sempre achar agradável um toque sexual, um toque sexualizado. Isso não deve ser aceito na nossa sociedade, mas por culpa de quem? Do tal do patriarcado que insiste em demonizar, né? Sua pergunta até assim, como resolver, né? Eu acho que a educação sexual... com certeza. Ela tem N fatores, porque é na educação sexual, inclusive, que você aprende a dar limite para os corpos, como a delegada disse. É aquele momento que eu, inclusive, descubro se isso tá confortável ou não está. Porque muitas vezes a gente não sabe nem dizer se aquilo não está ou está confortável. Sim. Então, a educação sexual, sem dúvida alguma, e acho que mais e mais apoio coletivo, pensar de maneira coletiva em espaços de acolhimento em situações de vulnerabilidade, de violência.